Como digo em outros lugares, livros e cursos, né? A história, a finalidade da história humana não é imanente, senão que é transcendente. Entendamos, na antiguidade predominava a visão cíclica da história. É o eterno retorno. Tudo se repetiria e repetiria infindavelmente. Essa foi, se pode resumir a coisa, essa foi a ideia predominante na antiguidade com respeito à história humana. A partir do século XVI, com a volta do paganismo, com o neopaganismo que se instala, vão surgindo outras visões da história ideológicas, né? A partir de agora, o fim da história, a finalidade da história é imanente. Ou é o progresso perpétuo, ou é o aumento da liberdade, ou é a democracia perfeita, ou no caso de Marx, é a sociedade sem classes, ou no caso do que eu chamo a Revolução Marcusiana, né? É a liberação total dos instintos, a liberação total dos apetites sexuais, etc. e tal. Ou seja, a finalidade da história, a partir do século XVI, é crescentemente imanente. O fim da história da história humana, encontra-se nela mesma, na mesma história humana. Imanentemente. É inerente a ela. Mas, no período da cristandade, ou seja, o período que se estender do Império Romano cristianizado até o século XIII, de modo perfeito, depois declinantemente, com o ressurgimento a partir do século XV e XVI na Espanha, no Império Hispânico, Ibérico, a finalidade da história é transcendente. Para que existe a história? Para que? Qual é a finalidade desse desdobrar-se de eventos humanos ao longo do tempo? É transcendente. É, como se diz em termos escatológicos, é a Jerusalém celeste. Ou seja, a história existe para Deus completar o número dos seus eleitos, eleitos esses que comporão a Jerusalém celeste. Ou seja, depois que houver a ressurreição dos corpos e se criarem novos céus e novas terras, instalar-se-á então essa Jerusalém celeste, o reino de Deus perfeito, acabado, rematado. Essa ideia de história, que é cristã, que resulta da fé, que já estava presente, ainda que pouco, de modo menos claro, na revelação que Deus fez ao povo judeu, que se esclarece com a vinda de Cristo definitivamente e que tomarão os teólogos, os filósofos cristãos, os doutores cristãos, para norte de sua teologia, né? Esta ideia já está, ainda que com necessidade de algumas precisões, já está presente no livro da Cidade de Deus, de Santo Agostinho. A história que tem a história humana, o desdobramento das atividades humanas no tempo, e atividades humanas enquanto multidão, enquanto sociedade, enquanto civilização, tem por fim algo que transcende a própria história humana, algo que transcende aos homens e que alcança o reino celestial da Jerusalém celeste. Pois bem, foi esta visão da história o que permitiu a cristandade, né? Como eu disse, antes de tudo, o Império Romano cristianizado. Quando surge o cristianismo, o Império Romano era pagão.
Mas, ao preço da efusão lustral do sangue dos mártires cristãos, foi-se regando o solo daquele duro Império Romano para que ele um dia se cristianizasse. Antes de tudo, os imperadores romanos põem o cristianismo na ilegalidade, transforma os cristãos em mártires, são perseguições crudelíssimas que se desdobram ao longo dos séculos. Até que Constantino, o imperador Constantino, tira da ilegalidade a religião cristã e os próximos imperadores já adotarão a religião cristã como a religião do império. Ou seja, em outros termos, o império se torna cristão e, a título de pessoa moral, começa a fazer parte da igreja. E a história começa, então, a claramente, para os homens, ter este que é seu verdadeiro fim, esta que é sua verdadeira finalidade, que é a constituição da Jerusalém Celeste, do reino de Deus acabado ao fim dos tempos. Pois bem, atenção, isto nada tem que ver com as heréticas ou semi-heréticas visões milenaristas, aquelas que dizem que Cristo reinará durante certo tempo, Cristo ou Maria reinarão durante certo tempo, 1000 anos, com os eleitos aqui na Terra, ou coisas que tais. Isto não é permitido, está condenado pela Igreja. Trata-se de que, na segunda e definitiva vinda de Cristo, na parousia, ele mesmo, Deus mesmo, renovará os céus e a terra, surgirá outro universo propício para a habitação dos eleitos de Deus, que o verão eternamente por essência na chamada beatitude ou felicidade eterna. Muito bem. Esta visão e a cristandade enraiza-se na história humana, particularmente na mal chamada, em outras partes eu mostro por que não se deveria chamar a Idade Média, mas é durante a Idade Média que a sociedade mais espelha a fé, a sociedade mais vive a fé, a caridade, a esperança, e mais vive esta visão histórica escatológica, que é a verdadeira visão da história. Não devemos mitificar a Idade Média, de modo algum. Ali, os homens eram pecadores, tal como são hoje. Mais que isso, a Idade Média se constrói com a evangelização dos mesmos povos bárbaros que haviam derrubado o Império Romano com tantos saques, matanças e crueldade. Eram povos cruéis, povos duros. Então, durante os primeiros séculos da cristandade, como mostro em outro curso aqui desta série de cursos, estes bárbaros já são cristãos, mas mantêm ainda muitos de seus velhos hábitos e costumes culturais e muito de sua própria barbárie. Então temos séculos duríssimos, com novas invasões bárbaras, etc. Mas já se desenhava, se tratava do que de melhor a história humana conseguiria ao longo da história. Ou seja, esta como vivência da história como tendo um fim transcendente a ela mesma. Mas o fato é que este processo de evangelização dos bárbaros, esse processo de depuração de seus maus costumes, esse processo de civilização dos bárbaros, ele está mais ou menos acabado a partir do século XI. E pode dizer-se que em parte do século XI, o século XII e, sobretudo, o século XIII são o ápice da história humana, são o ponto alto da história humana, são a parte da história humana em que mais o homem
de certo modo, pode dizer-se homem, justamente porque se sabe destinado a um fim transcendente e não imanente. O século XIII é particularmente um século brilhante. Repito, não se trata de mitificar a Idade Média. Não se trata isso. Quem tem algum estudo sobre a história humana sabe que ali havia pecados, que havia coisas más, que não se vivia num paraíso terrestre, não se tratava disso. Mas o fato é que as leis nesta sociedade, que foi o ápice da história humana com todos os seus defeitos, estas leis como que amarravam a ação do mal, como que acorrentavam a ação do demônio, como que limitavam, cingiam, estreitavam a ação do pecado. Os homens pecavam, mas estavam amarrados publicamente em seus pecados pelo conjunto de leis consuetudinárias, sobretudo, que regiam os povos na cristandade. E o que era a cristandade? A cristandade era o conjunto dos povos que se punham, reinos e povos e repúblicas, que se punham sob a direção espiritual da Igreja. Então, antes de a França ser França, ela era membro da cristandade dirigida espiritualmente pela Igreja. Antes de a Inglaterra ser Inglaterra, ela era membro da cristandade e se punha sob a direção espiritual da Igreja. E assim, com relação a todos os demais povos e nações e reinos e repúblicas. Isto é a cristandade. Os reinos e repúblicas se ordenavam essencialmente à direção espiritual da Igreja, se ordenavam essencialmente à Igreja, justo porque as pessoas sabiam, os povos sabiam, que o fim da história humana e o fim do homem não é imanente à sua própria história, senão que é transcendente, como já disse, com suficiência hoje mesmo. Pois bem, no entanto, tudo isso exigia um grau de santidade razoável no âmbito social e no âmbito histórico. Mas, no próprio século XIII, começa uma como-revolta da carne contra as exigências da santidade. Ademais, novamente ricos, os reis e os reinos começam a rebelar-se contra a direção espiritual da Igreja. Cresce a ambição econômica, cresce a ganância econômica e cresce a vontade de libertar-se do jugo espiritual da Igreja, que limitava, por exemplo, no âmbito econômico, muito. Era proibida a usura, era obrigatório o preço justo, ou seja, o preço mínimo, né? Era obrigatório uma série de coisas no âmbito econômico, só para nos limitarmos a ele, porque ele terá importância muito grande, limitava muito, e com razão, a atividade econômica. Ela era antes de tudo, visava antes de tudo o consumidor. Mas, a partir da riqueza renascida das nações e da ambição de poder dos reis, começa a rebelião contra esse estado de coisas. Pode resumir-se o conjunto desta rebelião como a revolta do espírito burguês contra o espírito cristão, contra o espírito da cristandade. Claro, burgueses eram os habitantes, era o povo dos burgos, né? Das cidades. Né? E neste âmbito começa, e com a riqueza, começa a haver crescente infração àquelas limitações morais da economia postas pela Igreja, segundo a própria lei do Evangelho e em ordem à Constituição da Jerusalém Celeste. Então, renasce a usura, renasce a vontade do lucro pelo lucro, renasce o espírito
de dominação do mundo, que propiciaria exatamente a ganância pela ganância, o lucro pelo lucro, benefício pelo benefício, os juros, o empréstimos a juros em prol do lucro, a usura. Tudo isso vai renascendo, 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 e não se diga que foram apenas os judeus. Os judeus tiveram um grande papel nisso, mas os próprios burgueses cristãos começam a praticar coisas que até o século XIII eram muito limitadas pelas leis morais aplicadas à economia. Junto com isso, e como os reinos se tornam ricos, poderosos, eles começam a politicamente querer safar-se do jugo. Para eles é um jugo, começa a ser um jugo, das exigências morais de santidade impostas também ao domínio político, né? Para dizê-lo numa só fórmula, né? Antigamente, até o século XIII, os reinos reinavam segundo certo direito que era anterior à própria constituição política do reino. Agora não. O reino passa a fazer seu próprio direito, passa ele mesmo ser a lei. E isto é, inclusive, com relação à chamada lei natural e, em particular, com relação à chamada lei divina positiva, que é a lei da Igreja. Por isso, o historiador holandês Jan Huizinga, não sei se a pronúncia é esta, chamava, a partir do século XIV, o outono da Idade Média. O outono da Idade Média. Vão se fortalecendo os reinos, vão se gestando aquilo que se chamará chamará monarquia absoluta. As monarquias absolutas começam a desenhar-se, a classe burguesa começa a fortalecer-se, a nobreza começa a decair ou a tornar-se ela mesma de algum modo burguesa, e tudo isso vai contra o espírito que predominou na Idade Média. Aquele espírito, repita-se, segundo o qual os reinos, as nações, os povos faziam parte da cristandade, antes de tudo, e se punham sob a direção espiritual da Igreja, não sem conflitos, óbvio, sempre houve conflitos, mas, ao fim e ao cabo, se punham sob a direção espiritual da Igreja em ordem a Jerusalém Celeste, que é o fim último da história. E a partir do século XIV isso vai ruindo, e a Idade Média entre seu período de ocaso, entre seu período de outono. Já o século XVI já não será, se pode limitar a coisa desse modo, com o Renascimento e o Humanismo, já não será a Idade Média. Conquanto, a partir do século XV e XVI, vá se formando o Império Hispânico, o Império de Carlos V, primeiro dos reis católicos na Espanha, Isabel e Fernando, e depois com Carlos V e Filipe II, é um período de renascimento da cristandade, que mostra, ademais, que a Igreja não era contra, a cristandade não era contra as necessidades de um mundo mais moderno, economicamente, mas este reino mesmo dos imperadores, dos reis católicos, de Carlos V e de Filipe II, mostram que seria possível perfeitamente combinar as duas coisas. Certo progresso econômico, certo fortalecimento político das monarquias, mas ainda cingidas, tudo cingido, tudo limitado, tudo regido, tudo regulado pelas leis da santidade que aplicava a Igreja Católica às sociedades, às nações e aos reinos. Na próxima aula, eu mostrarei quais as consequências intelectuais
deste declínio do século XIV, XV o fim da Idade Média, quais as consequências disso no âmbito da vida intelectual, no âmbito da vida filosófico-teológico.